Olá, pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e também entretenimento. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja bem. Esse é um podcast onde eu leio histórias de Chico Xavier com um único intuito: nos inspirar e melhorar, quem sabe, o nosso dia. Se você gosta dessa temática, eu já te peço, deixa um like aqui no vídeo, que você me ajuda demais a continuar por aqui. E fica aí, que vai gostar de ouvir a história de hoje, que é, como todas as outras, muito emocionante. As mãos que não se soltaram. Uma promessa entre dois mundos. Esse relato é baseado em fatos reais vividos por Chico Xavier e registrados por amigos próximos em entrevistas e cartas particulares. Na década de 1950, Chico Xavier enfrentava um dos seus períodos mais desafiadores. Ainda trabalhava como escrituário em Pedro Leopoldo, dividindo suas horas entre o ofício cansativo na repartição, o cuidado com a saúde frágil da madrinha Maria João de Deus e as longas noites de psicografia. Era um tempo em que a pobreza batia a porta e a incompreensão da sociedade parecia pesar ainda mais. Foi nesse tempo que ele conheceu Elisa, uma jovem mãe de apenas 22 anos, que todos na cidade diziam estar com os nervos doentes. O marido a deixara pouco depois do nascimento do segundo filho, e ela se via sozinha, sem emprego, sem apoio familiar. Ela começou a frequentar discretamente as reuniões do grupo espírita onde Chico atuava. Chico a notou na primeira vez em que ela entrou, de cabeça baixa, sem forças, com os olhos tão fundos que pareciam não mais ver o mundo. Ele, com sua costumeira sensibilidade, a acolheu com poucas palavras e um olhar sereno. Aos poucos, ela passou a confiar nele. Um dia, depois da reunião, Elisa o esperou na porta. Chorando, ela contou que pensava em ir embora deste mundo. Disse que deixaria os filhos com uma vizinha e que não aguentava mais o peso da solidão. Chico, com os olhos marejados, segurou as mãos da moça e disse: "Não faça isso, minha filha. A dor é um berço de luz. Emmanuel me diz que quando a noite é mais escura, é porque o dia está mais perto." Ela chorou no ombro dele por minutos. E naquele instante, Chico pediu, em pensamento: "Emmanuel, por favor, me ajude a salvá-la." Naquela noite, após a oração, Emmanuel apareceu em espírito com a fisionomia grave. "Chico, você deseja ajudá-la e isso é louvável, mas o sofrimento dela não é pequeno. É uma alma marcada por dores de outras existências. Você está disposto a dividir este fardo?" Chico respondeu sem hesitar: "Se for da vontade de Jesus, sim." "Então vá até a casa dela agora. Ela está prestes a cometer o ato. Mas saiba, quando você estender sua mão hoje, estará ligando o seu fluido ao dela por muito tempo." Chico correu. Literalmente correu pelas ruas escuras e poeirantes de Pedro Leopoldo. Chegou ofegante à pequena casa de Elisa, no bairro da Estação. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a jovem estava caída no chão da cozinha, com um vidro de remédios vazio ao lado. Chico não pensou duas vezes. Ajoelhou-se, ergueu os braços ao céu e começou a orar. Emmanuel apareceu por trás dele e disse: "Segure a mão dela, Chico, e repita comigo." E juntos, por mais de 40 minutos, Chico e Emmanuel fizeram uma oração de resgate, de reanimação fluídica.
Era como se uma transfusão espiritual estivesse acontecendo. Aos poucos, Elisa começou a reagir. Chorou, vomitou e então desmaiou. Chico permaneceu ali, ajoelhado, segurando a mão dela. Só soltou quando os primeiros raios do sol tocaram o chão da sala. Ela sobreviveu. E nas semanas seguintes, algo estranho aconteceu. Chico começou a adoecer, febres inexplicáveis, dores no corpo, cansaço extremo. Emmanuel o advertiu. O que você tomou dela agora precisa ser transmutado com amor. Teremos um longo caminho de reparação a percorrer juntos. Durante 2 anos, Chico sentia as dores que não eram suas. Sofria acessos de tristeza profunda, mas nunca reclamou. Toda semana ia visitar Elisa e os filhos. Levava pães, roupas, remédios e sempre dizia: estamos todos renascendo juntos. Elisa se reergueu, arrumou trabalho, reconstruiu a sua vida, criou os filhos com dignidade. Em 1960, ela se mudou para Belo Horizonte e nunca mais voltou a Pedro Leopoldo. Mas ela escreveu uma carta que foi encontrada anos depois entre os papéis de Chico. Nela dizia: se hoje vivo, é porque você, Chico, me segurou a mão na hora mais escura. E só Deus sabe o que você deve ter carregado por mim. Você foi mais do que um amigo. Foi a mão do próprio Cristo. Em 1971, no auge do reconhecimento público, um repórter perguntou a Chico: qual foi o maior ato de caridade que você já presenciou em sua vida? Chico, com os olhos distantes, respondeu com simplicidade: uma jovem que decidiu viver mesmo quando tudo mandava desistir, e isso porque alguém muito mais sábio que eu me ensinou que segurar a mão de alguém na dor é mais importante que qualquer palestra. Naquela noite, Emmanuel apareceu mais uma vez, agora com os olhos brandos. Chico, o gesto que você teve com Elisa foi anotado no livro da vida com tinta de luz. Nunca se perde uma mão estendida, porque quando um espírito decide viver, milhões de outros ganham uma nova chance. Em 2002, meses antes de desencarnar, Chico foi visto no jardim de sua casa em Uberaba, olhando para o céu sorrindo. Quando lhe perguntaram o motivo, ele disse: Emmanuel me mostrou uma moça que chegou ao mundo espiritual esta semana. Estava em volta de muita luz e trazia 2 crianças ao lado. Disse que veio me agradecer. A cuidadora dele perguntou: quem era ela? E Chico respondeu com a voz embargada: era Elisa. E ficou em silêncio. Essa história, preservada por companheiros que conviveram com Chico, nunca foi publicada oficialmente, mas circula entre os mais próximos como uma das passagens mais bonitas da vida de Chico Xavier. Aquela em que ele não salvou apenas uma vida, mas 3. E onde Emmanuel mostrou, mais uma vez, que o amor não tem barreiras entre os mundos. Porque às vezes o maior milagre não é andar sobre as águas, é ter coragem de permanecer em pé quando tudo afunda.